Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Flash Imobiliário, o maior sucesso da TV cearense nos últimos tempos. Como sempre, recebendo um grande nome dos setores ligados ao mercado imobiliário aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. E dessa vez a gente está recebendo aqui, nesse sábado maravilhoso, o meu amigo Pablo Guterres, que é dono de uma marca muito conhecida de imóveis aqui em Fortaleza, as lojas Desconexo. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com você também, você que tem essa cara jovem, mas já tem 40 anos, e ele vai contar um pouquinho dessa história vitoriosa dele e também de como ele está se saindo muito bem em épocas, em tempos de crise, com a sua loja Desconexo. Queria começar o programa, Pablo, falando um pouquinho da tua vida, da tua história de vida, mas não conte toda não. Chegue até ali a sua formação profissional, a sua formatura. Ricardo, um prazer novamente estar aqui com você, compartilhando desses temas pertinentes ao mercado imobiliário. Eu sou formado em engenharia civil, como meu pai, que você tão bem conheceu, mas ao contrário do que todos esperavam e eles sonhavam, eu acabei não seguindo, me formei engenheiro na UFC, Universidade Federal do Ceará, mas acabei depois indo para o mercado de publicidade, me formei também em publicidade e propaganda e depois resolvi empreender, Comecei minha vida também querendo ser músico, e aí comecei a vender guitarras pelo Mercado Livre, esse foi o meu primeiro... Calma, você já está chegando no seu primeiro emprego, que foi seu primeiro negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta antes aqui. Você é filho do meu amigo Guterres, dono da Lotil, uma grande empresa que atua ainda, mas com seu pai eu atuei aqui em Fortaleza e em Natal também, Seu pai abriu fronteiras aí, expandiu. E o sonho de qualquer pai empreendedor é ter um filho que toque, que continue seu negócio. E você se formou em engenharia, assim como seu pai. Não teve assim um momento que teu pai disse, rapaz, esse menino nasceu com senso empreendedor igual o meu, ele vai ser meu sucessor na empresa. Aí de repente tu vai e dá uma enveredada para uma guinada para outros. Como é que foi isso aí? Ele teve que descobrir o meu senso empreendedor assim, do modo mais difícil, que foi quando eu disse que eu não queria seguir pela engenharia. Ele nunca me conduziu para o rumo da engenharia. Eu aqui com 16 anos de idade, achei que esse era o caminho natural das coisas, Então meu pai nunca fez nenhuma pressão para que eu seguisse por esse tema. Porém, obviamente, depois que eu me formei em engenharia, é natural, ele que era engenheiro, dono de construtora, esperava que eu fosse seguir o caminho dele, o caminho dele, sucedê-lo na empresa, mas não era minha aptidão, por mais que hoje eu consiga enxergar o bem que a engenharia me fez como empreendedor, eu certamente não seria um bom engenheiro como ele foi. Porque aí, não era da tua essência, não era do que você gostava. Não era da minha essência, minha essência era ir para o caminho mais criativo, A música sempre tomou... É verdade que todos vocês lá, o Guterres sempre com sua mãe, sempre incentivou vocês a música. Você estudou 10 anos de piano, é isso? Estudei a partir dos 6 anos, é isso? Comecei com 6 anos de idade a estudar piano clássico. Foi mesmo? Com 12 anos ele me deu um pandeiro, com 13 um cavaquinho, com 14 um violão e com 19 eu pedi uma guitarra de presente. Poxa vida! E todo mundo lá em casa é músico, Eu e o Thiago, meu irmão do meio, já não somos músicos profissionais. Mas eu cheguei a ter carteirinha de músico e tudo, a tocar pelo Nordeste. Com é verdade que você tocava pandeiro lá no Mercado Central? Rapaz, acredite se quiser, uma das minhas primeiras bandas eu tocava forró e pagode, tocava pandeiro no Mercado Central para 4 pessoas. E para ganhar quanto? Para ganhar um cachê de R$40. Vocês estão pensando... Assim começou a minha vida. Olha aqui, vocês estão pensando que se dar bem na vida, ganhar dinheiro, ser um grande empreendedor, é apertar um botão e tudo acontecer? Não é não, meus amigos. Está aqui um exemplo prático. Ele começou tocando, porque ele é músico, Apesar de não ser profissional, mas já teve carteirinha, tocando pandeiro no Mercado Central para ganhar 40 conto. É ou não é verdade? E achava divertidíssimo, E isso que era importante, Acho que tudo que você faz na vida tem que ser com essência. Agora, óbvio, não é fácil. Você tem que começar pequenininho, tem que ir dando a cara a tapa, tem que ir quebrando a cara, mas é o que eu sempre digo, quanto mais conhecimento você busca, menos essa quebrada de cara vai ser dolorida, Você vai poder pagar por ela e isso vai te transformar no empreendedor, no empresário bem-sucedido. E qual foi o teu primeiro negócio? Foi camisa? Você saiu... Antes da camisa, eu, nessa época que comecei a ter banda, comecei a comprar e revender, já a essência do comércio fluindo aí na minha vida, guitarras pelo Mercado Livre. E aí eu fazia meu dinheirinho extra enquanto trabalhava na agência de propaganda. O bicho é tão empreendedor que ele gostava de música, aí em vez de ele só tocar, ele disse, eu vou vender guitarra. Vender guitarra. Depois comecei a ser o empresário das bandas, ainda que não ganhava dinheiro como sendo empresário. Foi surgindo aí a minha liderança empreendedora, liderança
liderança, que depois veio a ser liderança classista também. Então, acho que isso teve muito a ver com a minha formação hoje, né? Esse caminho que saiu da engenharia, foi para a publicidade, passeou pela música, até que eu fui resolver virar empreendedor. E qual foi o seu primeiro negócio que começou a dar um dinheiro realmente? Meu primeiro negócio em si, né, quando eu saí das agências de propaganda, depois de fazer um curso do Sebrae e da ONU, que é o Empretec, aquilo me deu um gatilho e eu montei a Desconexo na época, mas que era uma confecção de moda masculina, né? E a gente confeccionava camisetas criativas para revender para todo o Brasil. Foi assim que começou a Desconexo. Então você tinha a gente pode chamar de confecção? Era uma confecção. Eu terceirizava a produção, mas era uma confecção no sistema de private label, que se chama. Eu tinha minha marca, fazia toda a criação, mas a produção era terceirizada através das facções. Tá, então você chegou a produzir numa escala razoável, vendia para todo o Brasil. Né? Vendia para todo o Brasil. Esse nome Desconexo é um pouquinho pensar fora da caixa, que está muito em voga hoje, fazer algo diferente, fora do convencional, é isso? Pensar fora da caixa, agir fora da caixa, né? Pelo menos, Desconexo é um convite para que a gente pense diferente. Ainda que isso nos leve a agir ou a executar ou a comprar mais do mesmo, mas pelo menos eu te convidei para que a gente conversasse um pouco fora daquilo que todo mundo fora do padrão, se convenciona a fazer. Você, eu estudando um pouquinho sobre você, antes de lhe convidar, você gosta muito de viajar. Aí eu lhe faço uma pergunta curta e grossa. Um homem viajado, que conhece o mundo, vale por 2? Vale por 10. Eu acho que viajar, especialmente quando você se propõe a viajar além de um turista que vai só fazer compras, né? Mas viajar, eu tenho uma grande paixão que, para além de conhecer locais, é conhecer pessoas. Então, quando você se propõe a viajar para conhecer a verdade pelo ponto de vista do outro... Da verdade verdadeira, né? Da verdade verdadeira, isso no mínimo te abre um leque para repensar, né? Para mudar um pouco, ou até para... Né, reforçar conceitos que você já tinha, mas aí já com uma visão muito mais ampliada e muito mais bagagem para tomar decisões. É verdade que dessas suas viagens você foi até a Coreia do Norte, e é verdade mais ainda que você botou seu cabelo desse jeito assim, em homenagem ao gordinho lá, o Kim Jong-un. Não coloquei homenagem a ele, não iria homenageá-lo, mas fui esse ano, inclusive, para a Coreia do Norte. Foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, né? Porque eu, como todo mundo, e minha mãe, quando eu disse, vou para a Coreia do Norte, você tá maluco, você fica brincando com a sua vida, ela e todos os meus amigos. Mas, no mínimo, você se condiciona a escutar outras verdades. Né? Direto da fonte, né? Direto da fonte. Então, óbvio, existem várias ponderações sobre a Coreia do Norte, é uma conversa longa, mas eu posso te garantir que a certeza que eu tenho hoje sobre a Coreia do Norte é completamente diferente da certeza que eu tinha antes de ir. Agora vai me dizer que a Coreia do Norte é um paraíso, só falta isso. Não é um paraíso, não, mas é uma boa discussão, sabe? Tem uma frasezinha rápida que me colocou muito a pensar. Quando eu perguntei para algumas pessoas, e você pode conversar com todo mundo lá, ao contrário do que a gente imagina, qual é o índice de assassinato aqui na Coreia do Norte? E a pessoa me respondeu, o que é assassinato? Ah, sim. Não vamos discutir isso, não, porque são temas que te fazem repensar. Mas nós podemos conversar muito sobre viagens. Esse é o grande Pablo Gutierrez, um homem viajado, um cara que vale por 2, e é por isso que ele tem uma mente aberta, que ele criou a Desconexo Móveis, ele vai contar como é que nasceu e que hoje é um grande sucesso. Daqui a pouquinho a gente volta do nosso primeiro intervalo comercial. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando sobre a interessante história do meu amigo Pablo Gutierrez, dono das lojas Desconexo aqui em Fortaleza. Ele que é um grande empreendedor, começou na música, começou tocando o que é mesmo? Pandeiro no Mercado Central. No Mercado Central, depois vendeu guitarras, começou a vender guitarras, depois montou uma confecção onde ele vendia, uma malharia, onde vendia camisetas, né? E de repente aconteceu algo que o fez entrar para o setor moveleiro, né? Que foi esse fator? Como é que você entrou para o ramo de imóveis sem nunca ter tido nenhuma experiência com móveis? Primeiro, aquela ânsia empreendedora, né? Aquela ânsia, acho que de quase todo empreendedor que está começando, de querer dominar o mundo, né? Então, eu, depois da confecção, comecei a expandir os negócios na área de confecção, com a empresa de brindes, até que resolvi abrir minha primeira operação no varejo, na área de móveis. Não conhecia nada a respeito, obviamente, já muito mais maduro depois da confecção. Fiz muita pesquisa, conversei muito, viajei muito, conversei com pessoas que entendiam, fiz plano de negócio e abri a minha primeira operação, que é a Desconexo Design, né, como uma evolução, mas mantendo os negócios da confecção, até que meu pai, que tinha um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia
em São Paulo, e o resultado não foi como previsto, e aquilo virou um furacão nas nossas vidas, na vida da família. Os filhos tiveram que se aproximar um pouco, né, dos negócios do pai. Dos negócios. A gente nunca participou da operação, mas criou-se um conselho para ajudar a minha mãe, em especial, nessa transição. E aí minha vida ficou um turbilhão, porque também precisava cuidar do meu pai, que estava no momento mais delicado da saúde dele naquele momento. E eu tomei a decisão de focar meus negócios. Vendi a operação da confecção, fechei a empresa de brindes e foquei somente na Desconex Design, que é a nossa loja de imóveis, isso há mais ou menos 8 anos atrás. E hoje eu digo por vários motivos que foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida, porque comecei a entender que mais focado é muito menos complicado de você encontrar resultados. Isso aí que você está falando é mais ou menos aqueles casos que, o cara quando já tem 40 anos, nós temos praticamente a mesma idade, a gente começa a ver, rapaz, eu conheci um amigo meu que ele tinha 3 mil negócios, né? O cara, eu quero montar um negócio, ele está dizendo, rapaz, vamos montar comigo. Normalmente essas pessoas não se dão bem, né? Porque não tem foco, é muito genérica a coisa, né? Será isso um dos segredos do teu sucesso? Do meu, sim. Eu não vou dizer que isso é uma regra, né? Existem, obviamente, empreendedores que são bem-sucedidos, liderando diversos ramos. Eu encontrei o meu sucesso, se é que eu posso chamar dessa forma, de forma focada, né? Então, óbvio, continuo querendo empreender, continuo querendo crescer, mas hoje a minha percepção de crescimento ela é extremamente mais focada, né? Eu tentei criar um negócio que me permitisse crescer dentro daquele ciclo que eu criei ali, ou seja, eu entendo hoje que a Desconex Design tem muito para crescer, mesmo em tempos de incerteza, em tempos de crise, mas de uma forma muito mais focada do que há 10, 15 anos atrás eu imaginaria. Bom, vamos lá. Então, o que é a Desconexo Design, né? Desconexo Móveis? O que é que ela vende? É multimarcas ou você trabalha com a marca própria? Fala um pouquinho do teu negócio. A Desconex Design é uma loja multimarcas por essência, mas nós desenvolvemos um conceito de, para além de ter móveis, trazer uma curadoria, que é uma seleção criteriosa de tudo aquilo que a gente vende, o melhor do mobiliário brasileiro, que hoje é muito cultuado no mundo. Como é a curadoria? Fala um pouquinho aí. Esse trabalho de curadoria é um trabalho muito imersivo, né? Eu primeiro, literalmente, viajo o mundo, não só atrás de fazer turismo, mas de trazer uma informação com um olhar diferente. Então, isso me possibilita trazer conteúdos diferentes, trazer, além dos móveis, garimpos, relíquias, antiguidades, e trazer tudo isso para uma conversa mais verdadeira. Mas isso tudo você vende lá também na Desconexo? Muita coisa eu vendo, óbvio. A parte dos garimpos, das antiguidades, a gente tem empresas distribuidoras que trazem tudo para o Brasil. Isso é um processo logístico que é bem complicado, eu não consigo trazer isso comigo, até porque a gente está falando de coisas mais volumosas. Mas o grande barato disso tudo é que a gente cria uma história, uma experiência dentro de loja. Eu brinco que é o seguinte, é como o que eu estou atrás são de verdades para trazer para dentro de casa, né? E acho que quanto mais você traz essas bagagens da sua viagem, da sua vida para dentro de casa, você cria uma sintonia positiva para viver muito melhor. Não, se você traz isso aí que você conheceu pelo mundo para sua casa, é como se você estivesse fazendo uma viagem todo dia, né? É a melhor bagagem, recordando, né? Recordando a melhor bagagem os momentos que você pode trazer de uma viagem são memórias, experiências inesquecíveis. Perfeitamente. Você trabalha com um setor de alto padrão, vamos chamar assim, né? Móveis assinados, né? O que é um móvel assinado em relação ao móvel ordinário, vamos dizer assim? Ordinário não no sentido de ser ruim, um móvel normal, tradicional. Móvel assinado é um móvel que teve um profissional que passou anos estudando engenharia, design, para criar um produto que tivesse uma necessidade específica para um cliente específico no momento específico. Então, diferente de um produto em série, que você pega e coloca, vou pegar aqui esse desenho, vou colocar na indústria, vou produzir 5 milhões de cadeiras. Um produto assinado, teve um cara que passou anos para entender que o melhor balanço da cadeira era aquele, para que você tivesse um conforto adequado, se você vai ficar 2 horas tomando um vinho ou 3 horas jogando carteado. Então, esse é o conceito do móvel assinado, é entender para que você precisa e entender e te oferecer a solução correta. E para isso, Ricardo, porque aí tem uma lenda de que móvel assinado é caro. Não. Eu sempre digo, nunca compre cópia, porque você não precisa passar por esse risco. Vai ter a cadeira assinada de R$400, vai ter a cadeira assinada de R$10 mil. É muito mais a gente ter uma conversa sincera sobre o que você precisa, para que momento você precisa e a gente te oferecer o produto certo. O móvel assinado é aquele que é imitado. Você compra do criador, do desenvolvedor da ideia daquele móvel, não é isso? Ele é um móvel autoral. Autoral, é como se fosse uma obra de arte, né, Pablo? Ele é uma obra, dependendo do ponto de vista, a arte é subjetivo, mas se você enxergar o processo como um todo, né, ele muitas vezes é uma obra de arte, porque às vezes ele é uma peça exclusiva. Pode ser única também, pode ser única. Tem cadeira que às vezes é uma cadeira que o cara consegue produzir 50, mas nunca uma vai ser igual a outra, porque uma vai ser em couro, outra vai ser no tecido ecológico, outra vai ser verde, outra vai ser azul, outra tem um braço, outra só tem 2. Então,
o móvel assinado possibilita essa personalização para atender a tua necessidade específica. E como é que você sabe que um móvel é assinado? Basta dizer assim, comprei na Desconexo, a pessoa já sabe que ele comprou um móvel diferenciado, é isso? Se você comprar na Desconexo, você com certeza tem um móvel assinado. Eu digo móvel assinado, o nome está dizendo, tem uma assinaturazinha do cidadão lá no pé da cadeira? Não precisa literalmente ter a assinatura na cadeira. Como obra de arte, tem alguém que a assinou, como obra de arte. Mas tem alguém que a assinou, né? Se você vai literalizar a assinatura na cadeira, existe isso, mas em alguns casos não. Existe, obviamente, um selo de autenticação. A Desconexo, por exemplo, para credenciar um novo fornecedor, é um processo bastante burocrático. Você vai lá conhecer o negócio do cara, a fábrica do cara. Exatamente, para que quando eu for te oferecer, muito mais do que um produto bonito, eu esteja te entregando algo que atenda a tua necessidade, que tenha serviço, que tenha pós-venda, que tenha garantia, que tenha todo esse pacote agregado de serviço. Tá, você disse que não é caro, né? Você vai encontrar móveis no seu negócio. Não precisa ser caro. Não precisa ser caro, mas você tem, eu fui lá, fui conhecer, e você tem, por exemplo, uma cadeira, aliás, foi a que eu achei mais, minha mulher, meu filho, o que é que você está achando? Eu gostei muito dessa cadeira. Aí eu perguntei, quanto é? 40 mil reais uma cadeira. Aí quando a sua vendedora me disse o preço, não, mas aquela outra ali também é bonitinha também. Mas como é que é? Quem é o teu comprador? Qual é o teu público-alvo? Primeiro, assim, o público-alvo é o público que quer coisa boa, que quer comprar verdade para dentro de casa. Pode ser a cadeira de R$400, pode ser a de 40 mil. Mas você vai ver que muitas vezes, e a gente faz muita questão nessa conversa, de fazer, mesmo você que tenha muito dinheiro, eu vou lhe falar que eu tenho uma cadeira original de R$400. Eu faço questão de... Você não vai pela cara do freguês, você já vai... proibido de vender o mais caro para o cliente. Quem vai tomar essa decisão é você, o próprio cliente. Você não... Eu vou, como especialista, conversar com você. Olha, tem a cadeira de 400, ela serve para isso. Tem a de 10 mil, tem a de 5 mil. E nós vamos conhecer qual é a solução adequada. Às vezes você quer uma mais especial porque aquela cadeira você sonhou em passar horas da sua vida lendo um livro especial, você gosta disso, você quer saber que ela foi assinada por um cara que pensou num Cadillac da década de 50, que tem toda uma engenharia de balanço. Então tem motivos. Mas não, quero só sentar para poder descansar. Meu amigo, compra mais barato. Não precisa ser. Compre mais barato, compra de 400. Por que comprar de 40 mil? Então é muito mais uma conversa sincera que a gente vai ter antes para poder te oferecer a coisa certa. Deixa eu lhe fazer mais uma perguntinha, já estamos terminando aqui, temos 1 minuto e meio para esse bloco, mas você vai me responder rapidamente. Aqui no Ceará, a primeira coisa que a pessoa, quando ganha um dinheiro, faz é comprar um carrão, né? Parece que a personalidade cultural da pessoa está no carrão, né? Ao invés da sua casa. Eu já tive um cliente que tinha um carro tão caro que não cabia nem na vaga de garagem dele, que ele só tinha uma vaga. O apartamento custava metade do preço do carro. Foi que eu dei um cagaço nele e disse, rapaz, tu é doido? Aí ele vendeu o carro, comprou um apartamento melhor e só depois ele foi colocar um carro bom na garagem dele. Qual é a tua visão sobre isso? Mudou o pensamento? Hoje a pessoa quer ter uma casa, um apartamento mobiliado, bem decorado? Eu acho que isso está mudando aos poucos, né? É uma cultura aqui do estado do Ceará em especial. As pessoas passaram a investir sim mais em casa, motivado por vários fatores. Um deles foi o avanço da violência no Nordeste nos últimos 10 anos em especial. Fez com que as pessoas precisassem investir um pouco mais nas suas casas, né? Os próprios condomínios, o mercado imobiliário. E receber as pessoas, né? Muito isso, né? Em receber melhor em casa, em ter um pouco mais de conforto, né? De ter uma experiência de morar. E mostrar sua vitalidade, né? Financeira, né? E mostrar que tem conhecimento, que conhece coisa boa, que viajou, que conhece o que é um móvel assinado, que valoriza o produto original. Então, isso tem se transformado, sim. Então, é isso aí, meus amigos. Melhor do que o carrão é o apesão. Valorize primeiro onde você dorme, onde você fica com sua família. Depois, você pensa em comprar um carrão para colocar dentro de uma bela vaga de garagem. Assim embaixo. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial, um bate-papo sensacional com meu amigo Pablo Guterres. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Flash Imobiliário aqui na sua, na nossa TV Jangadeiro, a verdadeira casa do mercado imobiliário no Ceará. Um bate-papo sensacional, muito descontraído aqui com um grande vencedor, que é Pablo Guterres, dono das Móveis Desconexo. Ele vende móveis de alto padrão aqui em Fortaleza e é justamente sobre esse mercado moveleiro que eu queria conversar contigo, Pablo. A gente viu aí nos últimos tempos, você começou em 2011, no auge da bonança, né? No auge, ninguém vendia, né? A gente tirava pedido, né? Isso vale para o mercado imobiliário também, que é muito intrinsecamente ligado com o setor moveleiro. E você nasceu aí, a sua loja nasceu aí. E depois de 3, 4 anos veio a tal da instabilidade financeira, para não falar em crise. Como é que você superou isso aí e como é que você coloca o sucesso da tua empresa, qual é o segredo do sucesso que cresceu na crise, vamos dizer assim?
Ricardo, de fato, a Desconexo, ela nasceu e cresceu nesse mundo de instabilidade, de incertezas, né? E acho que a gente vai sempre viver em tempos de certeza. O que importa é a maneira como a gente lida com isso. A Desconexo nasceu, e acho que por conta da minha história com a engenharia, acho que número sempre foi uma coisa da qual me apropriei muito bem. Custo, né? Aquele Custo, né? Muito pés no chão, muito centrada, num passo de cada vez. Então, essas foram as primeiras premissas que nos fizeram crescer nesses tempos instáveis. Ter foco, ter pés no chão, ter uma estrutura muito enxuta, enquanto os meus concorrentes e eu estava entrando para lidar com gente grande, gente já de 20, 30, alguns com 100 anos de mercado, né? Mas com estrutura muito inchadas, estruturas alavancadas. E a gente começou com 250 metros quadrados de loja, o que é considerado muito pouco para uma loja de imobiliário. Com certeza. Né? Geralmente as lojas têm 1.500, 2.000 metros quadrados, ou tinham pelo menos. Você vê que poucas delas sobreviveram ou tiveram que se readequar brutalmente. Como é que tu respondia? Rapaz, aqui o lugar é pequeno, mas cada móvel aqui é especial para você. É uma joia rara, então não precisa ser grande, precisa ser campeão. É isso mesmo? A gente respondeu, primeiro com muita experiência. Vendedor falando para vendedor. A gente respondeu com muita experiência de ponto de venda e com muita tecnologia. Como eu venho já de uma geração um pouco mais, né, mais jovem do que os concorrentes, talvez, e na minha atuação classista eu liderei muitos projetos de inovação para o varejo, então eu já venho com a bagagem de tecnologia, mas tecnologia prática para o dia a dia, muito grande, coisa que a gente usa até hoje. Então, hoje a gente consegue, com menos metro quadrado, oferecer muito mais, o que significa ser muito mais eficiente. Né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes fatores que nos fizeram crescer de forma sustentável enquanto o mercado encolhia. Você acha que o pior já passou? A crise, entre aspas, já passou? Você está sentindo uma melhora? Você me disse que cresceu aí ao longo desses últimos anos, 20% ao ano aproximadamente. Como é que pode? Os outros fechando as portas e você crescendo na instabilidade. Como é que foi isso? Primeiro, eu acho que sim, o pior já passou. Né? Eu acho que a gente não está vislumbrando nenhuma grande bonança de curto prazo, mas acho que o pior já passou. Acho que as coisas vão começar a entrar um pouco mais no eixo, que não significa que vão ser fáceis. Né? E a gente cresceu, teve ano que a gente cresceu nesses últimos 5 anos, 60% ao ano. Né? No último ano a gente cresceu 23%. Mas, óbvio, nós como uma empresa ainda mais jovem, temos mais lastros, né, para crescer. Mas foi muito motivado por esse atuar de forma mais enxuta, e eu tenho uma visão de faturamento bastante diferente de muita gente do setor. Primeiro que eu não lido com vaidade, que é uma coisa muito comum no nosso setor. Mas para você vende vaidade, né? Eu vendo vaidade, mas aí tem o meu lado capricorniano, engenheiro civil, filho do meu pai, que não me deixa ser engolido pela vaidade. E isso é uma coisa que engoliu muita gente no setor. Então a gente sempre se propôs a fazer coisas muito boas, muito diferentes, questionadoras, inovadoras, mas nem por isso, com um número aqui muito na ponta do lápis. Vai passar do limite, então né? Eu não quero ter uma operação gigantesca, eu quero ter o meu negócio sustentável, rentável, faturando o que precisa para crescer de forma sustentável. Não quero ter 3, 5, 10 lojas nos lugares, mas não, a gente quer ter uma loja que funcione bem, com eficiência, que traga experiência, que esteja sempre provocando. Então você não quer abrir filiais, né? Convites você já deve ter recebido aí de ir para outras cidades. Dezenas, né? Dezenas. Mas não quer, você quer continuar na sua pegada. Não vou dizer que não é que dessa água no beberei, né? Não posso dizer isso. Óbvio que como empreendedor eu quero crescer, mas hoje eu quero crescer de forma muito mais focada. Consistente. Me diga uma coisa, hoje na modernidade tudo é muito rápido, tudo é no celular, você olha aqui, você compra coisa aqui pelo celular. Você acredita que as lojas físicas de imóveis, elas vão desaparecer e as vendas vão acontecer online? Não acredito. Eu acho que a internet, especialmente para o nosso mercado, ela vai continuar sendo um meio importante e não um fim. Então, no mercado imobiliário, óbvio que a internet já engoliu muitos setores e vai engolir outros. No mercado imobiliário, acho que ela vai continuar tendo uma importância fundamental para os lojistas se divulgarem melhor. Ela vai fazer parte da experiência desse omnichannel, né, que é você misturar o online com o offline. Ninguém já nem diferencia esse mundo, é um mundo só. Não, e outra coisa, você tem que falar com quem está vendendo para você. Depois o imóvel vem com algum problema, Deus o livre. Você vai reclamar para quem? Vai ligar para um 0800, vai ligar para não sei o quê. Rapaz, que coisa. E no mobiliário, a experiência de ponto de venda é fundamental. A gente tem que conversar para entender as suas necessidades. Eu, como especialista, é quem vou te ajudar melhor nisso. Você vai degustar o produto. Vai degustar. O cara vai sentar, ele tem todo um agregado de serviço que é indispensável para o imobiliário. Você imagina que 40% de quem compra móvel pela internet hoje recebe um móvel avariado. 40%. É um percentual Se é no alto. Nordeste, esse número é ainda maior. Então, o serviço de quem tem loja física já inclui você ter as empresas corretas que fazem Você tem a quem reclamar olhando nos olhos, na verdade. O serviço, a gente já tem as empresas credenciadas que
produzem, que embarcam, a equipe que faz a revisão, a logística reversa, que é como você vai dar fim aos plásticos. Tudo isso é lei, inclusive, né? Hoje em dia você não pode receber um móvel em casa, você desembala as caixas e joga fora. Não, existe uma lei que lhe obriga a fazer a logística reversa de tudo isso. Além do serviço de pós-venda, de entrega, de montagem, né? De ter um problema, você saber a quem recorrer, então, já vi que vendas online nunca vão substituir a loja física. Substituir, com certeza não vão. Para não dizer que a gente não falou em mercado imobiliário, apesar do mercado mobiliário ser muito ligado a gente, né? Intrinsecamente ligado, umbilicalmente ligado. Quando você tem uma sobrinha de caixa aí, né? Você é uma pessoa de sucesso, com certeza sobra um caixazinho aí todo mês. Você investe aonde? Coloca dinheiro no banco ou compra imóveis? O meu lado empírico, publicitário, músico e criativo me leva a usar esse dinheiro com experiências, com as viagens incríveis. E o meu lado engenheiro, pé no chão, sensato, me leva, óbvio, a investir no imóvel seguro. No imóvel seguro, que é sempre uma segurança para o seu futuro. Perfeitamente. Pablo Gutierrez, bate-papo sensacional. Estamos chegando aqui ao final do programa. Você tem 30 segundinhos para dar o seu recado final e, principalmente, dar um conselho, você do alto do seu sucesso, dos seus 40 anos, para os jovens que estão te assistindo nesse momento. Ricardo, acho que você tem algo que a experiência do Pablo e da Desconexo Design podem compartilhar. Primeiro, se propôs sempre a fazer algo diferente, com muito conteúdo, com muita consistência, né? Mas acho que as duas palavras que me traduzem na vida profissional foi quando eu aprendi a ter foco, a fazer muito bem aquilo que eu me propus a fazer e conhecimento sempre, né? Porque senão, se a gente não tem consistência no que a gente aprende para vender, a vida vira muito superficial, a gente fica à mercê das vaidades. E aí, quando vem as crises, acontece o que aconteceu com muita gente. Quebra. Foram engolidos, foram quebrados. Esse foi o grande Pablo Gutierrez, essa figura maravilhosa, contando aqui um pouco da sua vida. Ele que é dono da marca Desconexo aqui, criada por ele aqui em Fortaleza. E até o próximo sábado, 9 horas, com mais uma grande figura de nossa sociedade, conversando sobre sua história de vida e sobre os negócios, sempre com muito otimismo e muita determinação. Grande abraço a todos.